Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando Correia, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes. Bom, a gente volta a falar sobre a dependência da nicotina. Dependência da nicotina é o que a gente chama de tabagismo? É, né? A dependência da nicotina. A dependência é o que causa e o que mantém o tabagismo, vamos dizer assim, né? A dependência da nicotina sustenta o tabagismo. E esse é o nosso assunto hoje, a partir dos aparelhos eletrônicos, sobre os quais a gente fala bastante aqui, né, doutor? E pelo jeito seguiremos falando. É um dos problemas atuais da humanidade, né, na prática, né? É um problema de saúde pública no mundo todo. E um dos problemas, Tatiana, é o seguinte: como é que a gente vai tratar esses adolescentes? Porque, afinal de contas, os adolescentes são o principal alvo das campanhas de marketing da indústria da nicotina, né? A gente já sabe disso. E as pesquisas e estratégias para tratar a dependência de nicotina, elas foram desenvolvidas inicialmente e até hoje para adultos fumantes, né? Elas não foram adaptadas para crianças e adolescentes, que são os atuais usuários. E principalmente quando a gente fala de duas coisas: as terapias de reposição de nicotina, ou seja, adesivos ou mesmo chicletes que liberam nicotina para você largar o hábito, que também foram criadas e desenvolvidas até mesmo com limitações para o acesso em questões de idade, né? Porque afinal de contas está oferecendo nicotina para adolescentes e crianças. E aí, uma pesquisa foi publicada ontem na revista da Journal of American Medical Association, que buscou avaliar a utilização de um remédio junto com as terapias cognitivas, enfim, auxílio psicológico, ou coisa parecida, que é o que tem, né, atualmente, para ajudar os jovens a largar o vape. Então, a utilização de um remédio chamado vareniclina, um remédio que inclusive já existiu no Brasil, vou falar sobre agora. Foi com ele que eu parei de fumar, tá? Não sei se eu posso dar esse depoimento, mas ele fez parte do meu tratamento antitabagismo. Repete o nome, por favor. Vareniclina. Vareniclina. Eu posso falar até o nome, a gente pode até falar o nome comercial, porque ele foi tirado do mercado, que é o Champix, né? Ah, eu já falo. Era Chantix nos Estados Unidos e Champix no Brasil, né? Enfim, esse estudo foi feito pela Universidade de Harvard, no Mass General Hospital, mostrando o seguinte: eles compararam 3 grupos com 3 meses de tratamento de vareniclina, grupos duplo cego versus o placebo, ou seja, uma pesquisa padrão ouro, e junto com isso, obviamente, aconselhamento comportamental fornecido remotamente para esses adolescentes, e comparado com todos os cuidados habituais que são feitos. E o teste, essa pesquisa foi feita entre jovens de 16 a 25 anos que usavam vapor diariamente ou quase diariamente, que não fumavam cigarros tradicionais regularmente e queriam reduzir ou parar de usar isso entre junho de 22 e maio de 2024. O resultado foi a abstinência do vaping foi comprovada bioquimicamente nas últimas 4 semanas do tratamento com esse remédio, com a vareniclina, contra o placebo. E os desfechos secundários que eles incluíram na pesquisa são abstinência continuada. Quando eu falo de abstinência bioverificada, é quando você dosa os metabólitos da nicotina no sangue dessas pessoas, né? Então mostraram que esse remédio ajuda. E aí vem um problema. Esse remédio foi suspenso, foi recolhido, foi suspensa a venda pela própria fabricante nos Estados Unidos em 2021 e no Brasil também. E nos Estados Unidos você tem hoje em dia o genérico desse remédio, que é um remédio parecido, uma pequena modificação, mas é um genérico da vareniclina. E na Europa também existe esse genérico da vareniclina. E ele não existe no Brasil. Aí começa a ser uma discussão. A gente tem que pensar sobre isso. Sim. Como é que a gente vai abordar esses adolescentes? Sim. As terapias, como eu falei no início, eu conversei hoje com um grande amigo, que é o Dr. Ricardo Meirelles, que é pneumologista do INCA, faz parte do trabalho de cessação do tabagismo do INCA, e conversando com ele para tentar entender isso, né?
Como é que a gente faz? Dá para usar adesivo em criança e adolescente? Não temos muita evidência científica sobre isso. Acaba que a gente escuta, enfim, utilização off-label, né? Porque, enfim, é um jeito de você tentar, mas ela não está definida para criança, ela não é vendida para criança na maioria dos países, então temos um problema, essas crianças não podem comprar os remédios, esses adesivos, ou mesmo nos Estados Unidos é muito comum utilizar o chiclete de nicotina, também não pode comprar, porque é limitado para adultos. E pensa que a gente está falando de um país, doutor, que já teve uma política pública líder mundial antitabagista, que serviu de exemplo para o mundo inteiro, né? Nas campanhas encampadas, desculpa a redundância, pelo Ministério da Saúde, de combate ao tabagismo. Como a gente já falou aqui muitas vezes, não é uma ação, né? São ações coordenadas. Então, teve a lei antifumo, teve a propaganda nos cigarros, teve propaganda e campanha na televisão, teve, obviamente, a oferta de serviços públicos de saúde para quem quisesse fumar. E a gente observou resultados práticos, né? Pesquisas que mostram que muita gente deixou de fumar com políticas públicas que as ajudavam a isso. As estatísticas mostram que o Brasil saiu de uma prevalência, ou seja, uma quantidade de pessoas que fumava cigarro tradicional perto de 30%, entre 27% e 30%, para 13%. Ou seja, foi um resultado fantástico. Só que a gente está tapando os olhos com relação ao vaping. A gente não está ajustando isso. E não ter essa ferramenta talvez seja um problema a ser resolvido. Eu pesquisando isso depois da conversa com o Ricardo Meirelles, eu achei um documento, um artigo, um editorial publicado na revista do Jornal Brasileiro de Pneumologia, em 2023, discutindo se essa variação genérica, que chama apovareniclina, e um outro medicamento chamado citizina, poderiam ser soluções para a escassez da vareniclina no Brasil, porque inclusive, quando o remédio saiu do mercado, pelo seu próprio depoimento agora que você falou, eu posso comentar, mostra que funciona, né? Sim. Só que não está disponível por uma questão regulatória, porque, afinal de contas, na produção desse medicamento original, aparecia a formação de uma substância que, em tese, depois de 70 anos de uso contínuo, que ninguém vai usar 70 anos de uso contínuo remédio, poderia levar a causa de câncer, mas sem muita evidência prática disso, a não ser uma possibilidade teórica bastante remota. Mas, por excesso de cuidado, o FDA indicou o recolhimento, a farmacêutica, que é a Pfizer, recolheu esse medicamento no mercado no mundo todo. Perfeito. Então, existe o fabricante, que é o fabricante dessa variação, e é o seguinte, aqui fica a provocação. Temos que discutir isso. Talvez uma solução fosse a Fiocruz, que é um grande produtor de medicamentos, discutir, encampar isso. Vamos discutir se precisa, quanto precisa, porque não dá mais para ficar fingindo que não tem que tratar as crianças. Isso não pode acabar na mão do pediatra sozinho ou das famílias sozinhas. E fiscalização para venda dessa porcaria, porque em qualquer bar que você passa, nos bairros badalados das grandes cidades, tem gente vendendo isso aí. São 4h31. Essa parte eu já estou desanimado, desculpa. Mas é bom a gente falar aqui para ver se alguém ouve, né, doutor? Vai que alguém ouve e resolve fazer alguma coisa. Vai que alguém resolve fazer alguma coisa. Tem sabendo eleitoral aí pela Exato. frente. É isso. Muito obrigada por hoje. Um beijo grande para o senhor. Até terça. Você também. Até terça. Tchau, doutor.